Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar a respeito dessa tua semana, sob um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso encontro semanal dentro desse círculo terapêutico, direcionado e sintonizado a todos vocês que compõem aqui a nossa egrégora do nosso instituto em nossas redes sociais. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar junto aos cristais e às ervas em teu processo, na tua travessia de crescimento pessoal, na tua construção da tua vitória e da tua própria prosperidade. A mesa já está posta, os elementos já estão colocados, o círculo terapêutico já está aberto, então vamos aqui continuar o nosso estudo para essa nossa semana, olhando para a nossa esfera emocional. Essa semana que está riquíssima com a chegada dessa lua nova, lembrando sempre que nesse momento dessa nossa consulta coletiva, nós temos aqui um momento onde pode ser que algo não ressoe com você, não faça sentido para a tua história, para o teu momento de vida. Isso é natural por estarmos num momento coletivo. A minha recomendação terapêutica para você é que você anote aquilo que faz sentido para o teu momento, para o que ressoa com o teu coração e transforme essas suas anotações em lembretes terapêuticos para que você tenha mais assertividade e mais facilidade na tua condução, na tua postura, na tua escolha ao longo dessa semana, trazendo essa realidade, dessa influência lunar, que é uma camada mais oculta dessa vida, para que traga uma clareza maior a respeito de como você se comportar, como você direcionar as tuas escolhas em prol de ter mais facilidade na construção da tua felicidade. Então, dito tudo isso, vamos continuar aqui o nosso estudo para essa nossa semana que vem do dia 16 até o dia 22 de novembro, onde a gente vai estar chegando a receber essa nossa lua nova em Escorpião. É uma semana que ela inicia ali com a lua nessa transição de minguante para nova. Ela vai estar no início lá vibrando em Libra e depois ela passa 4 dias vibrando no signo de Escorpião. Depois ela vai para o signo de Sagitário e depois ela chega em Capricórnio. Então é uma lua nova, riquíssima, porque ela vai estar sendo magnetizada 4 dias no signo de Escorpião, que é um signo que ele traz a força do renascimento com muita intensidade, com muita profundidade. E o arquétipo da lua nova é exatamente isso, trazer profundidade. A gente tem a oportunidade, dado por essa natureza lunar, por essa matriarca celestial, para que a gente olhe para o nosso inconsciente, olhe para as nossas águas, para essa camada que muitas das vezes é negligenciada pelas pessoas porque falta de entender que, na realidade, 99% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, muito mais pelo impulso da vida, e que essa camada do nosso inconsciente, ele pode ser clareado, ele pode ser trazido para a superfície para que a gente tenha mais consciência das nossas próprias escolhas. Então, o escorpião, ele é muito cirúrgico naquilo que ele está atuando, naquilo que ele está determinado a fazer. Então, imagina só você juntar essas duas forças da natureza, né? A força desse arquétipo, desse signo do escorpião, que é muito cirúrgico, muito intenso, muito profundo naquilo que faz, junto com essa lua nova que está direcionando a nossa energia, a nossa natureza para olhar para nossas profundas raízes e fazer aquilo que precisa ser feito, seja cortar, eliminar, ceifar algo que precisa, ou até mesmo nutrir a nossa essência, a nossa natureza daquela energia que a gente está carente. Então, é uma oportunidade belíssima para a gente poder olhar para o nosso processo de autoconhecimento e se valer disso como um instrumento de crescimento. E para essa nossa esfera emocional, especificamente, olhando para todo esse cenário, é algo muito intenso que vamos passar, porque está bem confuso, está denso, é uma semana densa. Por quê? Porque se apresenta aqui uma condição da pessoa observar para a sua realidade de vida e sentir o impacto de olhar para seus sonhos e ainda
perceber eles muito distante da sua realidade, algo muito como aquele bloqueio emaranhado de trazer aquela concretude daquele sonho para uma realidade. Então existe uma condição de um sentimento muito forte, muito intenso, de se comparar com o outro também, de olhar para a luta que tanto lutou e ainda não vê os sonhos serem realizados, e se conectar de alguma forma com uma solitude, se ver muito sozinho nessa luta pela realização dos sonhos. E que na realidade aqui as matriarcas apontam que é a própria pessoa que mentalmente construiu essa conjuntura, essa estrutura emocional, porque foi necessária para que ela conseguisse fazer as lutas, as batalhas que já teve para uma sobrevivência, mas ter consciência de que você mesmo criou esse distanciamento, essa solitude de ser autossuficiente, de ser capaz de resolver tudo sozinho, de não precisar do outro. E isso, ao mesmo tempo, fez com que você se distanciasse da realização dos seus próprios sonhos. Você invalidou muito a realização dos seus próprios sonhos. E aí as matriarcas também trazem como um conselho o cuidado para não vibrar na autossabotagem. Aquela autossabotagem de se desvalorizar, de não reconhecer o seu próprio valor, não reconhecer o amor próprio, não ter dificuldade, inclusive, de deixar ir algumas coisas, ou até, inclusive, de não querer olhar para aquilo que precisa ser visto emocionalmente, que está diretamente ligado com a tua criança ferida. Olhar para isso e entender que você precisa fazer o que é certo. Você precisa ressignificar o olhar para a tua própria história, o olhar para a tua criança, acolher essa criança para que ela pare de se autossabotar. Autossabotar a tua própria felicidade, a tua própria realização de vida em prol de amarras que você criou ao longo do dia a dia, né, dos passos que você foi dando, e que parece que você está preso, que você não tem condição de sair daquela estrutura, mas isso é uma ilusão mental. O que precisa é você quebrar isso. E aí entra também um obstáculo para essa semana no aspecto emocional, é de você sentir uma fragilidade mental. Uma fragilidade mental para recomeçar a sua estrutura do seu corpo emocional, dessa esfera emocional, das suas próprias águas. Porque é como a gente já vem falando essa semana, ao longo desse trabalho que essa lua minguante vem fazendo, que nossa condição mental e a nossa condição emocional são duas faces da mesma moeda. A gente precisa aprender a realinhar isso para poder conseguir, nesse alinhamento, a gente encontrar o nosso poder pessoal, encontrar o nosso centro, que isso também foi pedido aqui, a gente se centrar. E aí, entender, dentro desse obstáculo, né, de perceber o obstáculo de uma mente frágil, de uma mentalidade enfraquecida, para recomeçar as suas águas emocionais, né? Trabalhar esse seu inconsciente, e aí, por conta disso, tratar-se de uma desvalorização a respeito de toda a tua história. Sabe aquela pessoa que ela se coloca, ela mesma se deprecia, ela mesma não reconhece essa capacidade que ela tem de, pelo esforço, ela conseguir ser merecedora de uma felicidade. E isso vem, inclusive, apontando aqui que essa crença de não ser merecedor, de ser feliz, de estar fadada a uma estrutura rígida e que é automática, de viver aquela vida sem sentido, mas é simplesmente viver aquela vida. Não trazer o brilho de um poder pessoal, de uma realização íntima, de uma realização da sua alma, do seu espírito, vem muito em função do meio que você está vivenciando. Então, quando aponta aqui de onde vem
essa condição de não acreditar ser merecedor da felicidade, de ser capaz de conseguir fortalecer sua mente para poder auxiliar nessa roupagem de um recomeço emocional, esse aspecto que dificulta, ele aparece aqui exatamente em função das pessoas com quem você anda. Lembre que o meio também interfere. Então, quais são os meios que você está andando que está trazendo essa característica de você acreditar que as pessoas não merecem ser felizes, que felicidade é como se fosse uma lenda, é para poucos, ou que realmente não existe, que é algo muito esporádico, que não tem essa condição de você vibrar uma estrutura de vida, uma realidade de vida e sentir essa satisfação interna de você chegar e dizer, sim, eu sou feliz com as minhas escolhas. Independente de quais sejam elas, você ser feliz de forma genuína, porque você sente que você está ocupando o seu lugar, buscando esse espaço desse poder pessoal que nós temos. Então, trazer para nossa consciência essa capacidade da gente entender que momentos difíceis são fases de transição, de uma lapidação que essa natureza lunar faz na nossa natureza interna, no nosso inconsciente, para que a gente traga um recomeço dos nossos próprios valores. Esse recomeço do nosso valor é com relação a como a gente vem se amando, como a gente vem entendendo o nosso próprio merecer diante da vida, diante das inúmeras possibilidades da vida. É compreender que o que está em cima está embaixo, significa que o que está externo também está interno. Então, o quanto que você também está se julgando, o quanto que você faz uso desse julgamento, o quanto você está muito mais voltado para o externo, olhando mais para a condição externa do que nutrindo esse buscar interno, nutrindo esse voltar-se para dentro, se conhecer sua própria natureza, conhecer suas limitações, conhecer aonde precisa ainda ser fortalecido, determinados aspectos de fragilidade que você possa ter, seja por uma crença, seja por um aspecto de um trauma. Então, se dar essa oportunidade de ir além das ilusões, sair desse aspecto externo, de olhar para a vida como algo externo, simplesmente, mas entender que isso é um reflexo do que está interno. Então, é buscar essa transformação. Lembra daquela borboleta que se volta para o casulo e ela busca no silêncio interno dela, que é dolorido, para que ela passe pela transformação, ela consiga virar essa mariposa. Então, é um convite que as matriarcas fazem para que a gente busque trazer para a consciência essa correspondência, de entender que é um momento de transição, mas fazer bom uso dessa transição, no sentido de fazer valer esse esforço de olhar para as nossas águas e pegar o impulso necessário para poder fazer o nosso processo de renascimento, nosso processo de renovação das nossas águas, fortalecimento do nosso mental. E o direcionamento que elas fazem é exatamente: busque o seu centro, busque se alinhar, busque um suporte emocional para você passar por isso, para você resgatar aquilo que traz o seu verdadeiro valor. Dê o devido valor a si. Para isso, busque esse suporte emocional. E nesse processo, você vai precisar trazer uma capacidade de uma maestria mental, lapidar uma maestria mental para se fortalecer. Lembra que o obstáculo que aponta aqui na mesa é exatamente a fragilidade mental quando você olha para seu contexto emocional essa semana? O direcionamento está dizendo o quê? Seja mestre no aspecto de você direcionar o seu mental quando você olha para cuidar de si. Porque quando a gente olha para essa esfera emocional, a gente está buscando cuidar daquilo que é a engrenagem de tudo isso, que são as nossas águas, aquilo que faz o fluir, aquilo que impulsiona, aquilo que faz levar as coisas e trazer as coisas para a nossa vida. São as nossas águas.
é o nosso inconsciente. Então, busque ter essa clareza mental, busque esse suporte emocional para você se valorizar, e nesse se valorizar você começar a erguer, a fortalecer, a dar essa estrutura desse centramento para a sua vida, nesse novo ciclo que a lua nova em Escorpião está apontando para você. Meu bem, eu espero que essa lua nova em Escorpião, nessa esfera emocional, por mais densa que ela possa parecer, que você possa perceber a respeito dela, que ela seja o motivo para você parar de se sabotar, de você parar de empurrar a tua felicidade para o amanhã e fazer esse amanhã ser hoje, construir com pequenos passos, tomando a decisão de você fazer essa renovação das tuas águas, essa renovação do teu amor próprio, a condição de você trazer e reexaminar aquilo que você realmente está valorizando no teu corpo emocional, no teu próprio coração, aquilo que você está guardando no teu coração, para que você traga literalmente um novo ciclo junto a essa lua nova, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima semana. Sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal, e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana. Assim eu espero poder te encontrar mais uma vez nesse nosso encontro, nesse nosso círculo terapêutico, para que a gente possa se fortalecer. E lembro também que aqui na descrição do vídeo tem o link das outras esferas, para que você tenha uma visão mais completa a respeito dessa semana, para você ter mais assertividade e sabedoria nas tuas escolhas. E caso você seja a pessoa que quer uma consulta do aconselhamento lunar individual, fique sabendo que a configuração, as esferas que a gente trabalha é personalizada, não é igual a essas esferas que a gente faz necessariamente, tá? É de acordo com cada necessidade. Eu te aguardo do lado de cá, do outro lado da ponte. Um beijo, até a próxima semana.